Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no Salmo 3. Nós vamos fazer a leitura dele todo. E depois nós vamos entrar com um pouquinho de história e depois falar sobre os versículos. Quero orar. Ó Deus Altíssimo, nós levantamos as nossas vozes diante de Ti, Senhor. O nosso coração também. E pedimos que o Senhor se faça presente neste lugar. E venha, Senhor, nos aclarear os pensamentos, abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos olhos. E entendamos, ó Deus, as coisas que são importantes na nossa vida. A família, ó Deus, a igreja. E quanto o Senhor está elevado, ó Deus, e o quanto nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, Pai, a compreender aquilo que está inserido na Tua Palavra, que está escrito para aviso nosso. Então queremos, ó Deus, estar avisados e não andar, ó Deus, desgarrados e nem tortuosamente, mas queremos andar, Senhor, nas Tuas veredas, para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço, em nome de Jesus, por tudo isso. Amém. A tradução que eu uso eu acho que é a ARC. Diocese? Eu acho que é a ARC. Vamos lá. Vocês vão ver que é um pouco diferente aí o conteúdo. Salmo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Este salmo foi escrito, no momento que Davi passou por eu acho que uma das maiores dificuldades na sua vida, uma das maiores, se não a maior, essa foi uma das. Eu vou ler aqui algumas coisas escritas e depois a gente passa a falar sobre os versículos. Mas a introdução eu achei muito interessante e gostaria que vocês compartilhassem dela comigo. Este é um salmo de lamento escrito por Davi, que retrata uma crise medonha enfrentada por ele. Não da parte de seus inimigos de fora, mas engendrada pelo seu próprio filho, Absalão. Desde que Davi adulterou com Batseba, mandando assassinar Urias, marido dela, e casando-se com a viúva, a disciplina de Deus trouxe dias tormentosos para o rei, de modo que a espada nunca se apartou de sua casa. Deus o perdoou,
Mas Davi não conseguiu livrar-se das consequências do seu pecado. Aminon, o filho mais velho de Davi, violentou sua irmã Tamar. Absalão matou seu irmão Aminon e conspirou contra Davi, seu pai. Mais tarde, Salomão mandou matar Adonias, ou seja, algo começou dentro de casa. E aí Deus perdoa, só que vem as consequências disso. E é onde depois a gente vai ficar lamentando as perdas, né? Vai ficar lamentando as batalhas. É necessário descrever o seu contexto, deixando claro que a relação de Davi com Absalão estava estremecida há vários anos. Davi e Absalão, eles estavam estremecidos por algumas razões. Entre o estupro de Tamar e a morte de Aminon decorreram 2 anos, e Davi, mesmo sabendo dos perigos que enfrentaria na festa promovida por Absalão, enviou para lá. Aminon violentou a própria irmã. Absalão matou Aminon 2 anos depois. E Davi enviou Aminon para lá, mesmo sabendo que poderia acontecer alguma coisa. A partir disso, então, Davi passou a perseguir Absalão. E este fugiu de Israel, buscando abrigo com seu avô materno, onde passou 3 anos. Por insistência de Joabe, Absalão volta para Jerusalém, mas é proibido de ver a face do rei. Depois de 2 anos, Absalão mandou um recado para o pai, que preferia a morte a ficar sem vê-lo. Davi o recebe no palácio. Dá-lhe um beijo na face, mas não fala sequer uma palavra com ele. Absalão, então, sai do palácio e durante 4 anos monta um esquema de conspiração contra o seu pai. Absalão consegue aliciar uma multidão ao seu redor, furtando o coração do povo com mentiras e falsas promessas. A gente pode ler até 2 Samuel, irmão Emerson, 2 Samuel, capítulo 15, de 1 a 6. Depois a gente lê. Monta um exército rebelde e marcha com forte aparato militar contra Jerusalém para matar o pai e tomar o trono, promovendo assim uma insurreição, uma conspiração, uma revolta armada. Quando Davi toma pé da situação, precisa sair às pressas, na calada da noite, descalço, chorando, com o rosto coberto. Irmã Fernanda, capítulo 15, verso 30, tá? De Samuel. 2 Samuel. Ele cruza o vale de Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e ruma para o deserto. Nessa fuga vergonhosa, o rei é amaldiçoado por Simei. Simei era da família de Saul, né? Um dos descendentes de Saul. Mas abençoado por Deus. E nesse momento, ele já não tem mais unanimidade no reino, nem pleno apoio militar, mas tem seus aliados fiéis e, sobretudo, a presença de Deus como sua proteção. É provável que esta tenha sido a noite mais tenebrosa vivida por Davi, uma vez que ele travava uma batalha inglória e seu inimigo é seu filho. Então, por que ela é inglória? Sendo assim, ganhar a guerra significa matar o filho. Perder a guerra significa ser morto pelo filho. Isso nos mostra que, certamente, as crises mais profundas que enfrentamos são aquelas que vêm de dentro da nossa casa. Por isso, precisamos agir preventivamente para que o nosso lar seja um lugar de refúgio e paz, e não de guerra e conflito. Este é um dos 14 salmos, né? 3, 7, 18, 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e o 142, ligados diretamente por causa de seus títulos. Ou seja, eles são salmos de lamento.
e aí por causa dos seus títulos. Embora os títulos mencionem eventos específicos da vida de Davi, neste caso, a vez em que Davi fugia de Absalão, seu filho, o conteúdo destes salmos é variado. Por esta razão, o povo de Deus se depara com uma variedade de circunstâncias da vida discutidas nestes salmos. Pode-se identificar com as palavras do autor e ser abençoado. O episódio da revolta de Absalão e da fuga de Davi está registrado em 2 Samuel, no verso 18. Nós vamos ler depois. Davi estava sofrendo por causa das ações de seu filho, mas neste salmo ele mostrou que dependia de Yahvé, seu libertador, daqueles que o atacavam. Irmãos, é bastante interessante, né? Porque a gente lê no Salmo o seguinte versículo, ó. Nós vamos voltar lá em Samuel, tá? O Senhor, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Leia Samuel, 2 Samuel 15, 1 a 6. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda no caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele, para se empenhar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Nós lemos o Salmo 3 e o verso 1, né? Vamos ler novamente? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muito mais os que se levantam contra mim. Essa foi a forma que, quando Davi escreveu esse salmo, é por causa que Absalão veio, né? Provavelmente o salmo tenha sido escrito depois, mas Absalão veio ao encontro para tomar-lhe o trono. Durante quanto tempo Absalão ficou fazendo isso que o irmão Emerson leu aí? 4 anos. Teve a paciência e foi trazendo o coração do povo para ele, para o lado dele. A intenção de Absalão era tomar o trono. Ele estava promovendo uma insurreição. E Davi, no Salmo, ele escreve, né? Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? Irmãos, olha como é interessante. Vamos colocar a igreja em relação a isso. Mas primeiramente a própria família. Os filhos precisam de orientação. Eu creio que cabe aos pais, no temor de Deus, com a direção de Deus, dar a orientação a melhor, baseado na palavra. Nós somos crentes, então a nossa orientação é baseada na palavra. E a gente precisa dar a melhor orientação. De que forma que esses pais conseguem isso? Aprendendo na igreja, na escola dominical, com os pastores, pela pregação, pela comunhão com Deus, pela oração, pela leitura da palavra. A gente precisa ter essa intimidade com Deus. Nós não podemos tomar decisões simplesmente por causa das circunstâncias. As circunstâncias, se a gente for baseado por elas, e não na direção de Deus, nós podemos dar um passo em falso, um passo errado,
e se machucar bastante. A minha tosse incomoda. Não, eu vou tossir tomando ar, não tem problema. Esses versículos, eles têm raiz hebraica, né? Eu vou falar do verso 1 e do verso 2. O verso 2 diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Existem circunstâncias na nossa vida, se a gente olha ao redor, olha as circunstâncias e fala assim, estou lascado. As pessoas que olham, na verdade, as pessoas que olham, vê a situação da pessoa, está perdida, sem chance. Agora a vaca vai pro brejo, agora vai se perder, agora vai ser derrotado. Existe uma raiz hebraica nesses versículos que lemos, que rabu. Quando fala aumentaram, rabu. Muitos, e muitos significa rabim. E essa mesma raiz é usada por Deus quando ordenou à humanidade que se multiplicasse. Davi está se referindo a que aumentaram, uma quantidade muito grande. Né? Em Gênesis 1 e 28 nós vamos ver isso, a questão da multiplicação. Neste caso aqui no Salmo, a situação se inverte. Né? Não é a multiplicação que Deus ordenou. Mas da mesma maneira, os inimigos de Davi, do servo de Deus, aumentaram muito. Né? E os seus inimigos aumentavam de forma contra o seu servo, contra o servo Davi. A gente pode fazer uma relação com isso em relação a Cristo. Né? Estes inimigos são os agressores que ativamente atacam o salmista e declaram que Deus não irá resgatá-lo. O salmista está escrevendo, né, que as pessoas estão dizendo, não há salvação para ele em Deus. Nós nos deparamos com circunstâncias na vida que a gente pode até achar, não há solução para mim. Eu não vejo uma saída. Mas Davi, ele continua dizendo no verso 3 o seguinte: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, e a minha glória, então vou ler novamente. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A figura de Deus com o escudo, ela é comum. Ele fala isso para Abraão, né? A gente vai ver isso nos Salmos, vários Salmos, que Deus é um escudo. A palavra usada é kavod, ou seja, um peso. Porém, né, é usado como escudo. Ou seja, é uma maneira de se proteger. É algo que protege. Então, a representação de proteção em tempos de ataque. O escudo representa uma forma, né, essa forma de proteção quando tem um ataque. Ou seja, Deus é o teu escudo. O teu escudo não é o teu plano de saúde. Embora seja necessário, né? A gente precisa dele. E eu não sou contra, não. A gente precisa dele. O teu escudo não é o dinheiro que você ganha, sua para ganhar esse dinheiro. Não é o teu escudo. Não é a tua casa. Mas o teu escudo é o Senhor, é Deus. É nele que a gente precisa descansar. Né? O seu uso aqui parece indicar que o salmista descobriu a sua importância e honra em seu relacionamento com Javé, com Deus. É uma honra para nós termos um relacionamento com Deus. É uma honra a gente se relacionar com Deus. Né? E não na sua própria força. A gente não deve confiar na própria força. Verso 4.
Diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Davi está falando que Deus o ouviu desde Sião, desde o alto. Davi tinha essa certeza de que Deus estava ouvindo o seu clamor, a sua petição. Né? O Santo Monte é Sião, o lugar em que Deus habitava no meio do seu povo. Nós precisamos ter essa confiança, irmãos, na hora de aperto, na hora de dificuldade, clamar a este Deus que está no seu santo monte. Ele está lá para te ouvir. Ele não ouve você porque você é merecedor de alguma coisa, ou que você é bonzinho, que você faz tudo certinho. Ele te ouve por causa de Jesus. Ele te ouve por causa de Cristo. E a gente não pode... O que eu vou falar agora, eu quero deixar bem claro que a gente não pode confundir as coisas, né? Fazer confusão. Eu vou citar uma coisa, mas a gente não pode entender errado. A gente precisa, eu preciso ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando para a gente não ficar errando depois. Ainda que você tenha pecado, feito alguma coisa errada, quando você orar a Deus, você deve orar a Deus com confiança, tendo a plena certeza de que você será ouvido. Não estou dizendo aqui que você está recebendo permissão para pecar. Não é nada disso. Eu estou dizendo que, assim como a gente procura ter uma vida de piedade, honesta, um caráter ilibado, uma coisa legal, a gente tem mais confiança para orar, para falar com Deus. Pode ser que essa nossa confiança esteja no lugar errado, porque a gente está confiando em si próprio. Mas a gente sente, é normal a gente sentir essa confiança. O que eu estou dizendo aqui nesse momento é que ainda que algo errado tenha acontecido, né, você foi surpreendida, a sua confiança em orar a Deus deve ser a mesma. Ou por causa da necessidade, por causa do clamor, por causa do momento em si. Isso não quer dizer que esse pecado não deva ser confessado e deixado. Ele deve ser confessado e deve ser deixado. Eu estou apenas falando da confiança com a qual devemos chegar diante de Deus. Ainda que tenhamos feito algo errado. Opa, errei. Mas agora você está numa situação que precisa de socorro. Você deve ir a Deus com uma confiança tal de que você vai ser atendido. Então eu estou deixando bem claro que o fato de ter errado o pecado não me isenta de confessar e deixar o pecado. Eu preciso fazer isso. E das consequências dele. Porque como vimos, né, existem as consequências. E dentro da família, que é irmãos, o pior lugar para acontecer as desavenças, os problemas, é dentro de casa. Quando é externo, parece que, mesmo que seja ruim, né, a gente ainda consegue... mas dentro de casa, parece que o ambiente muda, fica pesado, o ar a gente não consegue respirar direito. É uma situação difícil, né? Agora eu quero entrar na parte mais gostosa do Salmo. O versos 5 e 6, né? Olha só. Eu me deitei e dormi. Quem vai conseguir deitar e dormir no meio de uma... Esse é o ponto, irmã Fernanda. Esse é o ponto. A gente, quando se encontra numa situação, não há salvação.
para ele em Deus. Não é salvação para você. As pessoas vão olhar assim, agora. E o salmista, Davi, diz: deitei e dormi. E mais importante, depois disso, acordei. Porque muita gente que deita e dorme, não acorda. Porque o Senhor me sustentou. Mas vamos voltar. Eu reconheço que, pelo menos para mim, existem duas circunstâncias que eu percebo. Pode ser que existam outras, mas eu percebo em mim. Quando eu estou nervoso, com raiva, ou com medo, parece que o sono foge. Eu deito, viro para um lado, viro para o outro, toma leite quente, faz tudo, toma açúcar de maracujá, faz de tudo. Mas a cabeça não desliga. Você fica pensando, ou na briga, ou no desentendimento, ou na enfermidade, na doença. E eu olho para a Valéria e eu vejo ela com os problemas dela, algumas situações que a gente já passou. Deita e dorme, mas dorme gostoso. Eu falo assim, Senhor, me dá esse sono do justo aí que eu preciso dele também. Ai, Jesus. Irmãos, é bastante interessante. Segurança. Você deita e dorme porque descansa. Davi foi pastor de ovelhas. Enquanto ele estava em algum lugar vigiando as ovelhas dormiam tranquilo, porque tinha um pastor cuidando. Comigo e com você não é diferente. Às vezes a gente fica dormindo um sono indolente e os nossos filhos estão padecendo. Eles estão sendo atacados, bombardeados por um monte de informações que a gente está desapercebida. E a gente precisa trazê-los para perto e dar toda a orientação bíblica, orientação de Deus, orar com eles. A oração ela precisa fazer parte da vida familiar, ou pelo culto doméstico, ou uma reunião. Precisa se reunir para fazer essa oração, ter o hábito. Isso precisa ser uma constante. Davi, ele tinha um hábito. Ele acordava de manhã, ele já ia orar, ele já ia cantar, salmodiar. Esse era o hábito de Davi. E confiava na provisão de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Né? Essas maneiras poéticas, né, que o salmista diz aqui, elas são tangíveis. E a descrição disso é quando a pessoa se sente segura. Só uma pessoa que se sente segura é capaz de dormir tranquila, sem pensamentos perturbadores. Débora, lê Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É isso. Tá? Então, o uso da mesma combinação de verbos e acrescenta a expressão em paz. Se você só deita e dorme se você estiver em paz. Se tiver algum conflito... Então existe alguma circunstância aqui. Você deita, mas não dorme. Você dorme, mas não dorme no sono. Pode falar, Altemir. Não sei se o pastor está aí no seu contexto, mas existe aquela passagem de Pedro lá, quando ele era perseguido e foi preso em Atos 12, versículo 6. Quando ele é preso, aí ele dorme na prisão, e o anjo chega para acordar ele ali, acho que até tem um trabalho para acordar ele, assim, ele estava tranquilo, né? Você lembra? Não, eu não li, não está aqui, mas boa. Então veja a diferença de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta.
sei lá se tinha o galo ou se era um toque chamado galo, né? Sim. Seja lá como for. Quando Pedro, ele nem enfrentou uma cozinheira lá, as pessoas que trabalhavam lá. E agora ele está preso e está tranquilo. Atos 12, capítulo 6. Para você ver a diferença de quando Deus está presente na vida. Assim, quando a gente se entrega de verdade a Deus. Deus está presente em todo o tempo, Ele não está ausente. Mas uma coisa é quando você confia nele e outra coisa é quando você está longe dele, agindo por sua própria força. São duas coisas diferentes. Pedro, Senhor, não permita que aconteça isso, porque... E olha que Pedro já tinha falado, né? Você é o Messias, o Filho, o Cristo, né? E agora ele estava negando, não faça, deixa acontecer isso. E Jesus repreende a Pedro. Uma coisa é você ter o conhecimento e a outra coisa é você ser dirigido por Deus. As duas coisas são importantes. A gente precisa do conhecimento, mas também precisa, principalmente, da direção de Deus. O nosso conhecimento, muitas das vezes, nos traz consequências danosas. Davi quis resolver o problema dele lá quando adulterou. Só arrumou mais confusão, arrumou por mais problema. Quando Deus traz solução, é completamente diferente. Né? A gente não adianta querer esconder as coisas. A gente tem que mostrar, Senhor, olha a minha vida aqui como ela está. E o salmista é confiante, né? E ele sabe que o acordar depende do próprio Yahvé, porque é Deus quem sustenta, é o Senhor quem sustenta. A segurança do salmista era independente de suas circunstâncias. Mesmo ele sendo cercado por inimigos, a confiança na proteção de Deus não depende das circunstâncias. Você pode viver a sua vida separada de Deus, mas o teu sucesso depende de Deus. E é isso. Os últimos versos, o 7 e o 8. Eu vou pedir para a Fernanda ler o 30, Samuel 30, 15 e 30. Segunda Samuel. Subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com eles cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Aí a gente lê aqui, no Salmo 3. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. Quando Davi soube que o filho Absalão vinha, que o povo era junto com Absalão, Davi chamou todo mundo, vamos sair daqui, porque Absalão vem para tomar o trono e vai me matar. Vamos todos sairmos daqui. Então, embora o clamor do salmista esteja no verso 4, o clamor de Davi, se você ler aí, você vai ver que o clamor dele é no verso 4. Mas é o verso 7 que identifica o conteúdo da sua súplica. O pedido é muito breve, composto de 2 imperativos. Levanta-te e salva-me. O primeiro imperativo descreve uma mudança de estado, do descanso para a ação. A ação que traz salvação é expressa em termos vívidos. Acho que eu pulei o verso 6. Não. Verso 7 e 8. Débora, lê o verso 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Isto. No verso 7, o salmista diz assim: levanta-te, Senhor, e salva-me. Eu pergunto para você, vou perguntar para o Felipe. Felipe, o que será que acontece? A gente não precisa ser assertivo, ser
pontual, mas o que será que acontece quando Deus se levanta? É algo para se pensar, né? Mas dependendo do seu estado também. Acho que quando logo as crianças estão fazendo bagunça, a pai levanta assim, Aí dá Todo mundo medo. fica quieto. todo mundo fica quieto e fica quietinho. E o rugir como leão? Quando o leão ruge na selva, Os animais. pianinho, tem um leão rugindo aí. A voz de Deus, ela desnuda as brenhas. Os cedros do Líbano, eles são despedaçados. Está nos Salmos. A voz do Senhor é poderosa. Quando Deus se levanta, a terra treme. Você entende quem é que está com você? Você está sozinho. Você está sozinho. Não tem ninguém para te ajudar. Você está sozinho. E você está numa batalha que agora é: Senhor, eu não vejo salvação, mas a minha salvação está em Ti. As pessoas vão dizer: não tem salvação mais para ele. Mas o salmista continua crendo e confiando. Então, Senhor, levanta-te e salva. É essa confiança que nós devemos nos chegar a Deus, de não ter receio, não ter medo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha em nós para a nossa santificação. A santificação, ela não acontece assim. Ó. A santificação é um processo, ela vai acontecendo. Hoje, eu leio um versículo, ele para mim tem um significado, uma clareza. É claro, a Bíblia se auto-interpreta. A gente não dá a interpretação que a gente quer porque a gente está lendo na Bíblia. A gente lê, é claro que o outro versículo vai complementar, vai trazer mais clareza. Esta clareza vai causar em nós santificação. Por quê? Até eu não estar esclarecido, eu praticava uma coisa que estava errado e eu não sabia. Mas a partir daquele esclarecimento, opa, não posso mais viver assim. Agora eu estou esclarecido. Então, o salmista aqui nessas coisas aqui está dizendo para mim e para você: ei, eu estou aqui. Clama. Pede socorro. Não está conseguindo? Não está vencendo? Clama, pede socorro. E uma verdade atemporal. Não é só do Novo Testamento, não é só do Evangelho das Boas Novas. Ela foi descrita lá pelo salmista, nesse Salmo 3, onde ele diz, né? A salvação vem do Senhor. A salvação não vem da sua inteligência, da sua capacidade, do seu esforço. Embora o céu é conquistado à força. A gente precisa lutar. Não dá para alcançar o céu sem lutar. Há uma necessidade. É o reino das trevas contra o reino da luz. É o reino de Deus contra o reino de Satanás. É uma guerra constante. E a gente precisa servir a quem obedecemos. Se nós servimos a Deus, vamos obedecer a Deus. Se nós vamos andar errado, então vamos servir ao diabo. É isso que ninguém aqui quer, certo? Nós queremos servir a Deus, andando segundo a sua vontade e o que lhe apraz. Irmãos, eu cheguei aqui até o fim do Salmo, e agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para falar, vamos falar. O irmão Altemir estudou também esse Salmo, né, irmão Altemir? Se o irmão quiser falar alguma coisa a respeito, fica à vontade. Me chamou a atenção aqui, até lendo aqui, no 6, a confiança de Davi, né? A confiança que Deus não desampararia, né? No 6 aí, né? Quando ele
fala aí que não terei medo de milhares de pessoas que se fizeram contra mim. Eu tinha convicção absoluta, Deus não o desampararia. Deus é o refúgio, é o escudo, é o socorro dele, é o socorro bem presente. Para ele, o Senhor é um socorro bem presente para a angústia. Salmo 46. Pastor, eu também vi assim, uma sequência assim, ele estava, no começo, ele estava angustiado, preocupado. Aí ele se lembrou de quem era Deus, e ele tinha Deus. Aí ele clamou, aí ele descansou, e quando ele acordou, ele disse assim, eu não terei medo dos 10 milhares que me cercam. Então ele estava angustiado, ele se lembrou de quem estava com ele, aí ele clamou, descansou, e quando ele acordou com outro ar, né? Assim, não terei medo. Eu vou descansar, eu vi uma sequência assim, igual o Salmo. Porque o Salmo foi escrito depois, né? Então vejam, a circunstância. Imagine o filho se levantar contra o pai. Isso acontece tão frequentemente. E ainda tem uma outra passagem no Salmo que diz, né, que o mal dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também tem toda essa O salmista palavra que nos ajuda a compreender esse mundo. Quando a gente lê o Salmo como você está citando, a gente fica... Mas quando a gente lê todo o contexto, né, em que momento aconteceu aquilo, a clareza, né, fica melhor, fica muito mais iluminada, fica muito mais inteligível, fica mais, é mais possível alcançar o objetivo do porquê a palavra foi escrita. Né? Todas essas informações, elas não estão escritas à toa. A gente lê Números, Deuteronômio, Levítico, mas fica sem entender. Mas conforme você vai lendo outras passagens, quando se lembra lá, fica mais claro do porquê das coisas. Né? A palavra de Deus é cheia disso. Fala, Felipe. Eu lembrei bastante do Salmo 116. É. Ele é bem parecido, assim, nesse aspecto, assim, com amor, né? Parece que assim, ele está falando para Deus ouvir a voz dele, ouvir o clamor dele. Ele fala assim que a morte me envolveu com suas cordas. Ele clamou, ele se lembrou, também igual o Fernando falou. Daí no versículo 7 ele fala, volte minha alma a descansar. Assim. Como se fosse uma repetição lá do 3, né? Eu não lembro o contexto que foi escrito em 116, mas é parecido. Davi sempre teve dificuldades, né, no reino dele. Né? Teve tempo de paz, mas teve tempo de muitas guerras. E a vida da gente é assim. Hoje a gente está em paz, amanhã surge um problema. Agora, igual eu preguei acerca de Jesus no barco, né? Jesus estava no barco, mas veio a tempestade. Mas se Jesus está no barco, por que a tempestade? Ele é o Senhor da tempestade, Ele cuida de tudo. Ele é Deus sobre todas as coisas. E Ele tem autoridade. Então quando a gente entra num problema, a gente não pode esquecer de que temos um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, no céu e na terra. Né? A gente precisa ver como é que a gente vai entrar nessa. A gente vai entrar reclamando, lamuriando, murmurando, vai entrar reclamando de tudo, vai esgotar todos os recursos que a pessoa tem, ou vai confiar em Deus, esperar uma direção de Deus. Nem sempre, no meio da tribulação do problema, é fácil aguardar a direção de Deus. Eu só sei que se a gente toma uma decisão muito precipitada,
pode dar errado. É muito provável que dará errado. Não quer dizer que dará, mas é provável que dará errado. Onde está a nossa deficiência? Fazer igual Neemias. Ele orou uma oração de 1 ou 2 segundos, porque naquela hora ele estava correndo risco de morte. Naquela hora. Porque o rei olhou para ele, seu semblante não está legal. E por causa disso ele ia morrer. E ele orou naquele instante e pediu a Deus a graça, e o rei o atendeu. Às vezes, em meio às nossas dificuldades, a gente não pode se apartar de Deus. A gente não pode ir resolver com o nosso intelecto, com a nossa força. Confiar em Deus. Davi fugiu porque essa é a nossa condição. Nós somos assim, igualzinho a Davi. No primeiro momento se eu fico para enfrentar, ou ele me mata, ou eu mato, os soldados matariam o filho dele. Ele não queria nem morrer e nem matar o filho. Ele preferiu esperar em Deus uma solução. Compreende, irmãos, como é que é complicado? Nem sempre a solução não é tão rápida, né? Às vezes a solução não é rápida. Às vezes a gente pode arrumar um escape, mas não quer dizer que seja eficaz. A gente precisa de algo que seja eficaz. E essa salvação ela está em Deus. Amém? Eu quero orar agradecendo a Deus. Ó Deus Altíssimo, o Senhor é um Deus tremendo. Fora de Ti não há salvação. Muitos querem apresentar-se a Deus como resolvedores dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor, Deus, para nos ajudar, para abrir os nossos olhos, para nos fortalecer, nos capacitar, instruindo, orando junto. Mas nós não podemos, Senhor, abrir mão de ter comunhão contigo, de orar, de buscar a Tua face. Ajuda-nos, ó Deus, a depender de Ti. Porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos para agora, para ontem, no máximo daqui 5 minutos. Pedimos, ó Deus, interfere na nossa vida. Que em meio aos perigos, em meio às dificuldades, Senhor, aprendamos a ouvir a Tua voz, a nos dirigir para nos livrar do mal, de uma forma eficaz, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A aula terminou aqui. Eu não ouvi nem o primeiro sinal e provavelmente só vou ouvir o segundo. Obrigado. Alguém mais notou alguma coisa no Salmo que queira destacar, ou que se de alguma forma foi aplicável para a sua vida? Então, está aí a oportunidade de você falar. Eu estou achando que a mãe do Tiago quer falar. Eu achei interessante quando você falou sobre quando a gente peca, né? Pelo menos eu, quando eu sinto que eu cometi algum pecado, meus maiores pecados eu me afasto um pouco, eu tenho vergonha de falar do Senhor. Uma vergonha muito grande mesmo. Bom, e aí, eu acho isso bom, mas porém, vírgula. Quando você disse, né, que mesmo pecando, muitas vezes eu já devo ter segurado, porque é uma coisa assim que me impede mesmo. E me ajudou eu vou fazer uma forcinha. Todas as vezes que eu fico os 2 dias lembrando do que eu fiz e com dificuldade de conversar com Deus.
né? Então, assim, me ajudou um pouquinho para Amém. esse tipo de relacionamento com Deus, sabe? Me ajudou um pouco, porque eu tenho uma grande quando eu cometo meus pecados e tenho que olhar assim do Senhor e falar com Ele. Irmã, olha que interessante. A gente erra com os filhos, erra com os outros, porque a gente pensa que já tem a solução pronta e fala. Pode ser o caso, pode não ser. A primeira coisa é não se esquecer de: Senhor, eu errei, me perdoa. Essa é a primeira coisa, né? E orar a Deus com confiança, sabendo que Ele vai ouvir. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: aquilo que a mente rejeita não chega no coração. Se você rejeita o conselho de Deus, não passar pelo bloqueio das fortalezas da mente, não passar a quebrar os conceitos que a gente tem, porque às vezes é o conceito que está errado. O conceito está errado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser mudado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus nos dá, pela nova vida, pelo novo modo de vida que a palavra de Deus nos dá. Havendo essa quebra das fortalezas da mente que bloqueiam o conselho de Deus, o coração precisa receber esse novo conselho e mudar o conceito. Senhor, eu vivi errado, não vou viver mais. Então é algo de Deus para mim, para você, para todos nós. Uma experiência. É uma renovação, é uma mudança, né? É Deus que faz isso. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós para isso. Amém? Então, a minha aula encerrada aqui.